Bom dia a todos, o amor de Jesus. Como é maravilhoso poder acordar e ter o privilégio e essa intimidade de falar com o nosso Deus, o Deus que é o nosso Senhor, o Deus que é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo vieram a existir, tudo foi criado por Ele e por meio dEle. E nós só temos que louvar e agradecer a esse Deus tão poderoso. E reconhecendo, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, o Deus soberano, o Deus que olha daí dos altos céus, nos vê, nos responde e tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Pai, por a Tua bondade. Te louvamos porque a cada manhã nós sentimos que a Tua mão está sobre nós, dispensando o Teu amor, o amor incomparável de Jesus, aquele que derramou seu sangue precioso na cruz, por você, por mim e por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua mão está estendida sobre nós. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. É um Deus que tem suprido as nossas necessidades. É um Deus que nos ama apesar de nós. E louvado e glorificado seja o Teu nome. E toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dada somente ao Senhor, o nosso Criador. Graças te damos, ó Deus. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, e a Tua palavra, ó Deus, que vai ser ministrada, que ela venha de encontro às nossas necessidades espirituais, que ela nos fortaleça, que ela aumente cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Colossenses 1, versículo 16 nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tu és santo, Tu és santo, Tu és forte, Tu és forte, Tu és digno, Tu és digno de meu louvor, vou seguir-te, vou ouvir-te,
graça e a paz do Senhor estejam com cada um dos ouvintes nesse dia. Seja qual for o horário que você estiver ouvindo essa mensagem, que Deus possa estar despertando no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, a vontade, o desejo, a capacidade de buscá-lo, de experimentar da sua graça, do seu amor. Que Deus possa estar realmente te abençoando, te conduzindo e guiando em todos os seus caminhos. Nesse momento eu quero compartilhar com todos o texto da palavra do Senhor, que se encontra lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Estarei lendo o capítulo 17, versículo 24 até o 28. A palavra do Senhor fala assim, versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando nós vemos esse texto, essa passagem falando da criação da raça humana, de todas as espécies, todos os limites dos povos, vem à mente uma palavra que está muito em uso no nosso tempo, que é a palavra diversidade. Também tem outras palavras como inclusão, como aceitação, mas a palavra diversidade, ela é muito exemplificada quando a gente olha para um contexto talvez de uma Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que deve ser uma experiência muito incrível para quem vai, para os milhares de atletas, técnicos, treinadores, que nesse momento há um encontro de muitas pessoas, de milhares de pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, costumes, diferentes tradições, e naquele momento não há qualquer, talvez, barreira entre elas, pelo menos não deve existir, pois todos estão falando na sua língua, e é uma coisa que faz parte da fraternidade humana que Deus deixou no nosso coração. E quando a gente olha para o texto, também não há como negar que Deus criou a diversidade e as diferenças entre os povos, todos os povos. E a gente olha, a gente percebe nesses momentos de jogos, ou de competições, ou de encontros, como que é incrível ver talvez o europeu, o africano, o asiático, o americano, o oriental, cada um com seus trajes típicos, né, os seus trajes peculiares, as suas cores, as suas músicas, as suas danças, suas tradições, sem que isso determine qualquer grau que alguém é mais importante ou menos importante do que o outro, porque Deus, ele fez toda a criação e ele determinou, quando a gente olha aqui para o versículo 26, ele fez de um só toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quando a gente olha, a gente percebe que Deus, ele não apenas criou cada povo, cada nação, com as suas diferenças culturais, com as suas diferenças pessoais, mas também ele mesmo lhe propôs, ou lhe deu para cada povo um espaço geográfico determinado para viver e também o tempo exato da sua existência. É por isso que muitas nações que existiam, que eram poderosas na antiguidade, já não existem mais, porque Deus controla, Deus comanda e Deus determinou como essas pessoas iam viver e também o tempo que cada um teria sobre toda a terra. Essa diversidade é incrível, é grandiosa, é muito, muito especial,
mas tudo nisso tem a mão de Deus. A mão de Deus. Quando a gente olha lá para o Salmo 24, fala que dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. No Salmo 33 fala que ele observa todos os habitantes da terra. A gente fica imaginando, né, como que aquela pequena percepção de Deus lá de cima, olhando, observando tudo que existe, tudo que Ele com seu poder, com sua glória, com sua majestade criou. Como que Deus organiza, como que Deus foi e é extremamente criativo com todas as coisas. Geralmente a gente não percebe, mas toda a criatividade humana, toda a inteligência, toda a capacidade psíquica humana tem a mão do Senhor. Tem a mão do Senhor. Quando a gente olha para esses textos, que Deus olha dos céus e vê toda a humanidade e que Ele observa todos os habitantes da terra, inclusive eu e você, nós não estamos imunes a essa onipresença do Senhor. Isto prova que Deus não apenas criou a diversidade, mas também Deus ama toda essa diversidade. Mas o impressionante é que no coração de Deus, essa diversidade não é apenas para ser um elemento de separação, talvez um elemento de, muitas vezes, de discriminação, de preconceito, mas é um elemento de contemplação e união em torno de uma verdade comum a todos os povos. Que nós temos o mesmo Deus Criador e sustentador de todas as coisas, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como fonte de vida, o Senhor deseja que todos conheçam o seu amor. Todos os povos são chamados para conhecer o nome do Senhor. Que todos saibam que Ele tanto amou essa humanidade, essa diversidade, a ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, em lugar de todos aqueles que Ele escolheu na eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma promessa. No reino de Deus não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso está lá em Gálatas 3:28. Todos são um em Cristo Jesus. A separação foi rompida. A diversidade vai continuar existindo, mas só o Senhor é Deus. Só o Senhor é todo-poderoso. Só o Senhor é criador e sustentador de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus também não faz acepção de pessoas quanto à sua raça ou cor da pele. O preconceito, ele nasce no nosso coração. O nosso coração que é pecaminoso, que muitas vezes se desvia daquilo que a Bíblia ensina, e nós muitas vezes temos o preconceito baseado na condição financeira, na cor da pele e em outros tipos que não ajudam a divulgação e a propagação do Evangelho do nosso Deus. Que Deus nos dê entendimento. A diversidade existe. A multiforme graça do Senhor, ela está destinada a alcançar todos os povos, todos aqueles que estão destinados a crer no Senhor. Que Deus nos ajude, nos ensine, nos capacite a entender a sua palavra. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Que Deus assim nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Querido Deus, tudo que Tu criastes é bom e devemos ser sempre gratos. E agradecemos pela Tua palavra que foi proclamada, que foi pregada, que ela tenha alcançado, ó Deus, corações. E queremos Te pedir que em nome de Jesus, o Senhor abençoe aos nossos amados ouvintes. E que o Senhor continue cuidando de cada um. Continua derramando as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos diz que o Senhor não rejeita a oração e nem aparta de nós a Tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos contemple, que o Senhor continue cuidando de todos
E abençoa mais uma vez, eu te peço, a todos que irão ouvir a tua palavra, que ela seja um alimento, um refrigério em suas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.